Olá, você que está acompanhando o nosso canal. Como prometido na semana passada, eu trouxe aqui hoje o nefrologista Francisco Neves e ele vai falar para a gente um pouco mais da relação das proteínas e os rins e outras substâncias que a gente consome exageradamente no nosso esporte. Francisco, se apresenta aí para a galera. Bom, meu nome é Francisco, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina. Fiz especialização em Clínica Médica e Nefrologia pelo Hospital Evangélico de Londrina e sou titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Trabalho no Instituto do Rim de Londrina, onde atendemos pacientes com doença renal, inclusive pacientes em terapia dialítica, tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal. Só gostou tanto que até soltou um rojão aqui para você viu, né? Então vamos lá. Francisco, fala pra gente o que é que são os rins e o que eles fazem. Bom, Leandro, os rins eles fazem parte do sistema urinário do nosso organismo, o sistema excretor, ou seja, eles vão fazer parte da filtragem, fazem a filtração das substâncias nocivas ao nosso organismo e a eliminação dessas substâncias. São em número de 2, tem em torno aí de seus 11 a 12 centímetros, e pessoas um pouco menores, 1,50 m, pode ter até 10 centímetros. E lá vai ele. Cansou. Pronto. O que o pessoal quer saber mais aqui é qual que é a principal causa do cálculo renal, que seria a pedra no rim. Qual que é o fator número 1, primeiro, que dá esse problema? Bom, Leandro, a principal causa de uma pessoa desenvolver a pedra no rim é a falta de ingesta de água, o que vai deixar a urina mais concentrada e nisso vai acumular as substâncias que são as formadoras do cálculo renal e vai levar ao desenvolvimento da pedra. Então, só para a galera entender, quando você mija muito amarelo, aquela coisa gema de ovo, quer dizer que a urina está mais concentrada. Que a urina mais escura, aquela que tem um cheiro um pouco mais forte. Essa não é boa. Essa não é boa. O ideal é você estar desidratado. Isso. O ideal é você ingerir em torno de 2 litros, 2,5 litros, até 3 litros de água para evitar que isso aconteça. Água no sentido geral, pode ser líquido em geral. Menos o refrigerante, que tem todos os outros efeitos nocivos que a gente já conhece. Já que agora teve esse gancho, esses 2,5 litros, 3 litros de água, eles não têm relação com a água que já está contida no alimento sólido. Não, ela é líquido à parte, líquido separado. Perfeito. Existem alimentos que podem prejudicar os rins se ingeridos em excesso? Existem. Um exemplo disso é a proteína em grandes quantidades, principalmente a proteína vinda de origem animal. Entendi. Isso é muito importante. Além da proteína, você citou aqui no making off, teve uma curiosidade interessante. Tem uma fruta que se ingerir em excesso. Sim, principalmente nas pessoas que têm doença renal, a doença renal crônica, principalmente os dialíticos, ou seja, os que fazem terapia renal substitutiva, que fazem hemodiálise, numa das modalidades, a carambola é proibida do consumo. Porque ela tem uma substância, uma toxina dentro da sua composição que, se ingerida, carambolina, algumas outras fontes, caramboxina, e ela é altamente prejudicial. Ela não tem uma toxicidade renal, e sim uma toxicidade do sistema nervoso central, que pode levar a um coma irreversível desses pacientes. Então, carambola é um veneno para quem tem problema de rim. Para renal crônico, carambola é proibido. Tanto que na clínica, na nossa sala de diálise, tem um cartaz onde tem aos renais crônicos. É expressamente proibido o consumo de carambola. Olha, que interessante. Mas não só os pacientes que têm doença renal crônica. Pacientes maratonistas, por exemplo, que podem fazer uso de grandes quantidades de líquido para repor a sua desidratação pelo exercício físico extenuante, se eles ingerirem uma grande quantidade muito grande, existem relatos de casos na literatura em que mesmo pessoas como essas, que têm função renal normal, podem entrar em coma e falecer. Mas por causa da ingestão de líquido ou da carambola? Da carambola. É uma conjunção de fatores. É a falta da ingesta de líquido, que ele está desidratado. Entendi. Isso pode levar a uma alteração, mesmo que transitória, da função renal, e a ingestão da carambola e sua toxina pode levar ao coma. Então, se o cara fez uma maratoninha ali, 42,5,
terminou, tomou um copinho d'água, tinha ali um cesto de carambola, ele encostou e começou, Pode morrer. Qual é a relação entre os rins e a proteína? Bom, tudo que nós ingerimos é absorvido, é metabolizado no fígado e eliminado pelos rins, à exceção de algumas substâncias que estão eliminadas pelo próprio fígado. Mas então, de modo geral, tudo que a gente ingere vai passar pelo rim. E antes pelo fígado. Antes pelo fígado, claro. Claro. O que vai acontecer? Os aminoácidos vão ser quebrados em vários processos metabólicos complexos e vão chegar a ser metabolizados em glutamina. A glutamina vai ser metabolizada em amônia. A amônia vai ser convertida em ureia. A ureia que dá o nosso cheirinho característico da nossa urina. Ela é eliminada pela urina. A partir do momento que você tem uma alteração de função renal, ou seja, seu rim funciona menos, você vai acumular a ureia no organismo. A ureia sendo acumulada no organismo vai levar a inúmeros sinais e sintomas que caracterizam a síndrome urêmica. O paciente tem anemia, mal-estar, fraqueza, tem falta de apetite, perda de peso e outros sintomas. No caso do paciente já ter algum problema renal anterior. Isso. Entendi. Então, o que eu queria dizer agora para quem está assistindo é que essa é a opinião de um profissional e a gente está falando aqui sobre o que acontece na literatura científica, tá bom? Nada do que a gente está dizendo aqui pode vir a acontecer com você, ou mesmo coisas muito piores e horrorosas podem vir a acontecer. Então, o que a gente está tentando estabelecer não é uma regra e nem nada disso. A gente está querendo dizer o que a ciência fala a respeito da nutrição no nosso esporte, do que é seguro no mundo normal, do que não é tão seguro, mas de qualquer forma, como todo mundo sabe, eu apaixonado pelo esporte, nós temos aqui atrás da gente, aqui nos abençoando, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Arnold, pessoas que abusam e abusaram muito de N substâncias e que estão vivas, não é? Então, o objetivo do programa sempre é informar, trazer opiniões de pessoas que realmente entendem do assunto e trabalham com isso diariamente, como é o caso do Francisco, beleza? Então vamos começar agora a parte grossa. Mano, na literatura, tá? E você também, às vezes, tem alguma ideia sobre isso ou não, para pessoas normais que não fazem uso de esteroides anabolizantes, o recomendado da ingestão proteica, ela vai de 0,8 gramas por quilo de peso, em alguns artigos chegam a citar até 2,2, eu cheguei a ler um ou dois uma vez que esticava até 2,4 gramas por quilo de peso. Isso tem a ver com absorção. Tá? E essa é uma meta a ser batida por pessoas que fazem alta ingestão de proteína, visando hipertrofia e que praticam musculação. Então, concluindo, em média, se você pesa 80 quilos, a tua meta proteica por dia está em torno de 160 gramas. Muito mais que isso não vai ser absorvido e menos que isso vai prejudicar o desenvolvimento muscular. O que a gente quer saber agora é que no mundo do bodybuilding, essas pessoas aqui que estão atrás da gente, amigos meus, pessoas do nosso convívio, fazem ingestão de muito mais do que 2 gramas por quilo de peso corporal. Eu estou falando aí à volta de 5, 6 gramas por dia. Isso influencia negativamente de alguma maneira a função renal? Como é que isso funciona? Influencia, Leandro, porque isso vai levar uma sobrecarga para os rins. A proteína, por si só, ela é um elemento ácido. Então, se você tem uma absorção muito grande de elementos ácidos no organismo, você vai levar a uma acidose metabólica. Isso vai ter inúmeras consequências. Por exemplo, você vai ter alteração da massa óssea, vai ter dificuldade de absorção de cálcio e deposição de cálcio nos ossos. Isso vai levar a longo prazo, pode até levar em osteoporose. O que mais? Você vai aumentar a sua perda renal de cálcio, magnésio e vai diminuir a eliminação renal de citrato. O citrato é o principal componente na urina que vai prevenir que você tenha uma
pedra no rim. E vai juntar a diminuição do protetor e um aumento do promotor, que é o cálcio. Isso vai ser uma combinação de alto risco para a formação de Então há uma cálculo diminuição renal. do citrato e um Isso. aumento do cálcio. Isso. E essa combinação, ela favorece o cálculo renal, que seria Isso. a pedra no rim. Isso. Entendi. Existe uma dose segura de toma na literatura? O que se recomenda é essa dose que você falou, de 0,8, que é o ideal para uma pessoa que não tem Faz uma atividade alta física performance, até 2,2 gramas, que é o Então, para pessoas que praticam esporte, para evitar de ter a perda de massa muscular. Porque se você tem um exercício físico extenuante, você vai perder massa muscular. Se você não Sim. tomar proteína para repor, você vai acabar entrando em desnutrição. Inclusive, até em pacientes renais crônicos, há alguns anos atrás, era recomendada a restrição de proteína, para que evitar que isso aí tudo acontecesse, sobrecarregasse mais. hoje em dia ainda é Atualmente não, são as metas habituais, 0,8, às vezes um pouco mais, um pouco menos, para evitar a desnutrição do Então, paciente. mesmo que a pessoa tenha um problema, ainda a ingestão é a volta de 1 grama por quilo de peso. Pouco menos, 0,8 mais ou menos. Entendi. Então, para pessoas com problema, há uma restrição proteica. Você não pode ingerir excessos de proteína. Você tem que ingerir o mínimo necessário para manter suas funções. E pessoas que não têm nenhum problema proteico, nenhum problema de rins e não tem nenhuma hereditariedade, ninguém na família com esse tipo de problema, a dose segura então vai de 2 a 2 ponto qualquer coisa gramas por quilo de peso. Só que vale lembrar também que mesmo se você não tem a história de doença renal, você pode vir a desenvolver um problema renal. Independente dessas doses, independente de tudo. Pronto, mas aí Deus é que sabe, né? Aí a gente já não tem como controlar. Entendi. Vamos lá. Então, isso aí também não é do dia para a noite, isso é ao longo do tempo. Ao longo prazo. Uma coisa que eu queria perguntar e que é um argumento muito utilizado na nossa área é que o atenuante do excesso de nutrientes, no caso do excesso de proteína, existiria um atenuante que seria a água. É natural que praticantes de musculação façam ingestão gigante de água por dia, porque, como é lógico, 70% do músculo é água, né? 20 e poucos por cento só é proteína. Então, de nada adianta o cara ficar se matando de tomar whey o dia inteiro e não tomar nenhum belo copo de água. Existe, então, um atenuante, se eu fizer uma ingestão grande de água por dia, adianta alguma coisa para diminuir o risco de problemas renais?